Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. E hoje nós vamos ler aqui na Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, no livro do profeta Ageu. O capítulo é de número 1, o versículo é de número 9. Assim diz o Senhor: Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo fiz isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Que texto tremendo, que texto que realmente chama a nossa atenção a uma realidade que estava vivendo o povo de Israel. E qual é o contexto para ver se há semelhança com a minha atitude, com a sua atitude, com as nossas atitudes. Aqui, o povo de Israel ficou cativo na Babilônia, sobre o tacão de Nabucodonosor, durante 70 longos anos, escravos. E lá eles eram oprimidos, lá eles eram entristecidos, lá não podia servir a Deus. Era escravidão, regime de escravidão. E esse povo começou a clamar a Deus, porque através do profeta foi-lhes dito que a razão pelo qual eles estavam naquela situação de cativeiro é porque eles sempre andaram em desobediência a Deus. Era uma disciplina que Deus estava aplicando no seu povo. E toda disciplina tem como objetivo levar a fazer o certo da próxima vez. Quando os nossos pais nos repreendiam por algo errado que fazíamos, aplicava um castigo, uma disciplina, a finalidade era para que da próxima vez viéssemos fazer certo. Assim que nós crescemos, somos crescidios, agora existem leis que nós precisamos obedecer. Se, no caso, desobedecemos a lei de trânsito, nós recebemos uma repreensão da autoridade de trânsito. Podemos perder pontos na nossa carteira, podemos pagar multas altíssimas pela desobediência e, no caso, até perder a licença de dirigir. O texto chama a nossa atenção que Israel estava ali para ser disciplinado. Eles não faziam o que era a vontade de Deus e, por isso, passaram lá 70 anos. Eis que, de repente, Deus ouve o clamor daquele povo e Deus agora lhes dá libertação. Volta todo mundo para casa, mas volta alegres, volta com júbilo, volta cantando, volta adorando, volta glorificando pela libertação da escravidão. Agora, o que nós encontramos aqui no texto? As pessoas, eles acabaram de voltar para a terra, acabaram de deixar o exílio, a terra da escravidão da Babilônia, e quando chegam nas suas próprias terras, ao invés de se esforçarem para poder agradarem a Deus, eles fizeram exatamente o contrário. Eles fizeram exatamente o que faziam antes de serem levados para o exílio, para a escravidão. O que eles fizeram? Eles desprezaram Deus.
Eles desprezaram as coisas espirituais. Eles desprezaram o relacionamento com Deus. E então Deus levanta o profeta Ageu com esta palavra muito dura. Vós esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa do meu templo. Qual era a acusação que Deus estava fazendo àquele povo? Por causa do meu templo. Ele está em ruína, enquanto cada um de vocês se ocupam com a própria casa. Ao retornarem, muito embora estavam felizes com Deus, cada um foi cuidar da sua vida, cada um foi arrumar a sua casa, cada um foi pintar a sua casa, cada um foi levantar os muros, cada um foi deixar a sua casa cada vez mais bonita, até mesmo porque havia uma ideia de que se a casa do vizinho estava mais bonita do que a minha, eu ia ficar na desvantagem. Então a ideia é que cada um estava querendo colocar a sua edificação, a sua casa, cada uma mais bonita do que a outra. Há algum erro nisso? Não. Alguma dificuldade em traçarmos as nossas prioridades? Também não. Algum erro em querermos que as coisas fiquem bonitas, andem certo? Também não. Qual era o equívoco aqui? Qual era a reclamação que o profeta, em nome de Deus, fez? Vocês estão cuidando das suas casas, mas o meu templo, a minha casa, está em ruínas. Em outras palavras, tô nem aí para Deus e para suas coisas. Tô nem aí para Deus e para sua casa que está em ruína. Eu vou cuidar da minha. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí Deus considera para eles, olha, vocês não aprenderam nada no exílio. Não serviu praticamente de nada. E é muito triste quando se passa por uma dura prova, é muito triste quando se passa por uma grande tribulação, é muito triste quando se passa pelo vale das lágrimas, é muito triste quando passa por vale do sofrimento e a pessoa não aprende nada, não aprende nada com isso. Uma das finalidades que vem a tribulação, que vem a dor, que vem a escravidão, que venha realmente as dificuldades, é porque a dor é uma grande conselheira, o sofrimento é um grande mestre, mas existem pessoas que são tão difíceis que não aprendem nem com sofrimento, e isso é lamentável. Mas Deus está dizendo o seguinte para essas pessoas: muito embora vocês estão esperando muito, vocês receberão é pouco. E o pouco que vocês têm, quando levarem para casa, eu vou soprar, não vão ficar com nada. Olha, se nesta manhã Deus está falando ao seu coração, Ele te trouxe do exílio, Ele te trouxe do cativeiro, Ele restaurou sua vida, Ele te deu uma nova oportunidade, Ele te livrou da morte, Ele te livrou dos perigos, Ele te livrou da enfermidade, Ele fez um grande livramento na sua vida. Mas o mínimo que Ele espera de você é gratidão e você rever as suas prioridades. Sem Deus, a nossa casa, a beleza da nossa casa exterior, para nós mostrarmos para o vizinho, para Deus não tem valor nenhum. O mais importante é o interior, tanto quanto o exterior. O mais importante é quando nós temos noção de prioridades.
Deus não gosta de ficar em segundo plano. Deus não gosta de ficar para depois. Deus não está esperando que nós nos tornemos velhos e gagás só para depois dar prioridade às coisas dele. Oh, não. Deus está dizendo, ou ele é o primeiro, ou então vai trazer pouco, vai colher pouco, vai angariar pouco. E do pouco que ainda vai angariar, ele vai soprar e não vai ficar absolutamente nada. E sabe por quê? Porque ele foi colocado em segundo plano, tanto antes do cativeiro, quanto está sendo agora. A minha oração é que você reveja a sua vida espiritual. Pare de pensar somente em bens materiais. Pare de pensar somente em dinheiro. Pare de pensar só em prosperidade, em ganância, em posse. Isso tem seu valor e Deus nunca disse que nós não deveríamos arrumar a nossa casa, embelezar a nossa casa. Agora, o que ele nos chama a atenção é nós fazermos isso enquanto o templo do Senhor está em ruína, enquanto a vida espiritual está em ruína, enquanto o relacionamento com Deus está em ruínas. O próprio Jesus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por favor, ore a Deus e peça para que Ele te ajude a rever as suas prioridades. E o conselho da palavra de Deus: não deixe o templo de Deus em ruína. Cuide das coisas de Deus. Cuide do templo do Senhor, tal qual você está cuidando das suas coisas. E quando você receber, você vai receber muito e não pouco, porque Deus vai estar cuidando de você. E daquele pouco, Deus não vai soprar, Ele vai fazer com que aquele pouco se torne muito. Acredite em Deus, Ele sempre sabe o que diz e o que faz. O meu desejo é que Deus te dê um excelente dia e uma excelente semana. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá.